Oi, gente. Boa noite. Todos bem? Então tá bom. Acho que é a primeira terça, né, que eu tô, né? É? Ah, é. Verdade, acabou de começar o semestre. Bom, nós temos uma missão importante hoje. Drigo, você apaga um pouco aqui na frente para não ficar tão iluminado, senão minha careca vai ficar chamando atenção e tal, não vai dar certo. Aí, ficou melhor, né? Gente, a gente tem uma missão importante hoje, a gente vai falar de evolução, resolver vários problemas da vida humana em apenas 2 horas. Né? Conto com a colaboração de vocês, vai ser bem tranquilinho. A gente vai começar lá onde o universo foi criado e vai terminar na evolução espiritual. É super fácil. 2 horinhas dá para resolver tudo isso tranquilo. O povo está aí há 3.000 anos tentando, é porque eles não assistiram essa aula. Né? E a gente vai fazer isso hoje. Alguns acordos prévios. A proposta é que seja leve e divertida. Suzane esqueceu do divertido, então pedimos à espiritualidade amiga que faça uma aula divertida. Né? Porque afinal a gente vai ficar até 11 da noite aqui, então tem que ser divertido. Mudou o horário? Não. Continua sendo 11 da noite? Continua? Não. Mudou? Tem pizza ainda às 10 ou parou? Não tem mais? Na minha época tinha, gente. Vocês estão... Na minha época tinha pizza às 10, a gente parava, voltava, terminava à meia-noite. Acho que acabou mudando, tá? Porque a pizza ficou cara, alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, a gente vai fazer um acordo que é o seguinte. Essas aulas têm perguntas, milhões a serem respondidas. Eu não sei as respostas todas. Eu também estou como vocês, divagando sobre as ideias. Né? Quando as perguntas forem muito complexas, a gente deixa para a próxima encarnação. Quando forem médio complexas, eu vou dizer em qual ciclo elas vão estar. Eu fiz esse exercício de saber onde estão as respostas nos ciclos. Então, eu vou dizer assim, respira que lá no ciclo 8, aula 16, essa resposta vai chegar. E aí vocês treinam a ansiedade, né? O controle da ansiedade. Né? Treinar a ansiedade não é bom. Foi? Combinado? Quando forem fazer pergunta, não precisa contar a biografia toda. Faz só a pergunta. São 60 alunos, se a gente for contar a história da vida toda. Para cada pergunta... A gente vai chegar 2 da manhã e eu vou estar nos slide 2, são 36. Né? Então, me ajudem nesse aspecto. E me deem essa licença, né, de responder pela metade, de dizer que vai ser lá na frente, de dizer que vai ser na próxima encarnação, de dizer que nem eu sei, né, de dizer que é Deus que vai resolver isso, porque eu não vou conseguir. Porque eu acho que é importante a gente ter essa liberdade. Afinal, a única diferença entre vocês e eu é que eu estou aqui na frente com o microfone. Então, né? A gente vai junto em todas as viagens possíveis. Fomos bem? Topam esse acordo? Então tá bom. Eu sou Plínio e a gente vai se ver bastante aí pela ULIA. Eu vivo dando umas aulinhas de vez em quando. E essa aula é uma das aulas que eu comecei aqui na ULIA, então eu gosto bastante dela, porque ela traz um pouco de uma visão científica numa outra visão. Né? Então ela vai falar de evolução, vai falar aí de alguns aspectos do olhar científico sobre o surgimento das coisas, e a gente já começa a fazer uma revisão transversal, né, trazendo um pouquinho aí de ciência também. Não é sobre ciência, né, até porque não seria eu a pessoa certa para dar essa aula se fosse sobre ciência, mas é sobre a gente fazer algumas reflexões sobre a evolução na perspectiva do Espiritismo, na nossa perspectiva aqui da ULI. Combinado? Fomos bem? Eu gosto de trazer uma frase e ela sempre vai nortear, então essa aula é basicamente sobre como se processa a evolução espiritual. Né? Então a gente vai questionar aqui, discutir um pouquinho como afinal, talvez se processe a evolução espiritual, porque a gente não tem certeza. Né? Essa é uma outra questão que a gente precisa aprender aqui na ULI, que é, não existe verdade absoluta. Né? A gente não está falando algo para ninguém seguir. A gente está falando algumas teorias, algumas ideias, algumas reflexões, para que cada um valide a sua perspectiva de olhar sobre o mundo. Né? Então, não é assim, talvez seja. Para mim é. Né? Essas frases são importantes para que a gente tenha liberdade de pensamento. Tá? Então, a ideia não é uma regra ou uma verdade. Não tem essa verdade. Né? Talvez não tenha verdade sobre nada. Né? Então, fiquem tranquilos se eu falar alguma coisa que vocês não concordam. Até é bom, né? Imagina se todo mundo concordasse, que louco que ia ser o mundo, né? Foi? Fomos bem? Tá bom o volume atrás? Tudo certo?
Gente, tá bem fácil, como eu falei, são só 5 horinhas de aula, a gente vai ter que vencer esses temas aqui, ó. Deus, Espírito e Matéria, ó, tranquilo. 2 slides, a gente supera Deus, Espírito e Matéria. Fluido cósmico universal, matéria e energia, é só um spoilerzinho, porque lá no ciclo 2, lá na aula 7, vai ter uma aula sobre fluidos inteira, completa, só sobre esse tópico. A origem do universo, moleza, todo mundo já, né? Sabe que isso está bem resolvido, imagina. A vida na Terra, seus temas, né? O pessoal tá. Imagine que tudo isso é para uma aula, né, gente? Tá? Então, vocês leram, afinal, quem tem o livro aí? Deixa eu fazer o merchan do livro. Presta um pouquinho. Ó, Adenauer faz uma mágica aqui. Tudo aquilo ali que não cabe numa aula de 2 horas, ele coloca em 2 páginas. Né? Então, aproveitem esse poder de síntese, porque ele ajuda. E o mais legal seria se vocês lessem antes da aula. Né? Porque daí metade das perguntas já estavam prontas e metade das respostas também. Então, aquela ideia de pré-aula, né? Dá uma lidinha no livro e tal. Quem já tem o livro? Ó, arrasaram. Muito bom. Então, dá uma lidinha no capítulo que corresponde à aula, para quando vocês chegarem aqui já ter uma ideia, né? Para ver se a gente está viajando muito, pouco ou mais ou menos. Tá? Foi? A extinção de animais e a evolução, o ser humano, né? Tudo tópico básico, pequenininho, curtinho. O perispírito e a evolução, também a gente vai estudar pra caramba isso no ciclo 2 e no ciclo 3. A evolução espiritual e a evolução para o espiritismo. Tranquilo, não é? Um monte de tema super resolvido, 2 palavrinhas cada um, e a gente encerra antes do horário. Não é assim? Então tá bom. Essa aula ela abre bastante ideias e não consegue fechar muito, porque a gente não sabe exatamente se isso é isso, né? Então a gente vai trazer várias reflexões, tá bom? Bom, a gente vai começar falando de Deus, Espírito e Matéria. Vocês vieram de uma aula Deus e uma aula Espírito, não é isso? Quem veio na aula 2 e 3? Né? Então, aula Deus, aula 2, aula Espíritos, 3, é isso? Tá certo? E agora a gente vai falar Deus, Espírito e Matéria. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e a gente vai usar essa frase, que é a resposta que está lá no livro dos Espíritos, só para a gente ter como base, não vamos gastar a energia aqui nas reflexões que a aula 2 trouxe, né? Para além do que é Deus como causa suprema. A gente vai pensar o seguinte, então, lá na ideia do reino mineral, isso aqui são umas pedrinhas empilhadas, depois a gente tem o reino vegetal, depois a gente começa aqui nos seres unicelulares, né? O início do reino animal, depois um reino animal mais complexo, e depois o ser humano, esse palitinho aqui, né? Nós, vocês e eu. E aí, a primeira provocação que eu gostaria de fazer é, sendo esta sequência uma sequência evolutiva, seria muita prerrogativa desses palitinhos humanos aqui achar que são a última cerejinha do bolo, não concordam? Né? Então, será que a gente só não está num intervalo de tempo e vai ter um próximo aqui? Porque olhando no tempo, né, historicamente, ó, não sei quantos mil anos, depois não sei quantos mil anos, milhões, né? Depois não sei quantos milhões de anos, nananã, e a gente acha que vai parar na gente, o mundo foi feito para a gente, assim, nós somos a causa de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Então essa é uma primeira coisa que a gente começa a desconstruir quando a gente fala de evolução, estamos em evolução, não encerrou, não foi início, meio e fim, não é o fim aqui, ó. Né? Essas teorias de final do mundo, tal, esquece isso, gente, é continuidade. Toda vez que estava alguma mudança para acontecer, alguém achava que era o final do mundo. Né? Eu também achei quando eu terminei com a minha primeira namorada aos 11 anos, todo mundo passou por isso. Né? Mas não acabou o mundo, teve a segunda, a terceira, né? Então é assim que funciona. Então na prática a evolução ela é um contínuo e é muita prerrogativa nossa achar que por acaso a gente é o fim de tudo, a última coisa que vai acontecer. Não é. É provável, e eu não sei o que é essa interrogação, que tenha algo, né, de próxima evolução. A gente que vai reencarnar nesse negócio próximo, não sei, não sei. É o espírito, não sei, eu não sei nada, a não ser achar que talvez tenha uma próxima
etapa, uma próxima estrutura, uma próxima evolução da matéria para encontrar nós como espíritos mais evoluídos, né? Porque a gente vai entender também sobre a evolução que teve aqui, ó, do que a gente chama de princípio vital, que é por onde começou a vida no planeta, no universo, no mundo, sei lá. Tá bom? Fomos bem aqui? De uma certa forma, a gente tem que pensar que então o ser humano é o grau máximo atual, olha essa palavrinha aqui, ó, da evolução na Terra. Então nós, como seres vivos e como espíritos, entendendo que somos espíritos, que também pode não ser o entendimento, mas, né, dentro da teoria do espiritismo, um dos princípios é que somos espíritos imortais. A gente é o grau máximo de evolução na Terra. E nós não vamos falar de extraterrestres hoje, porque senão a gente viaja demais, né? Mas na Terra sabemos que somos nós o grau máximo de evolução, né? Mesmo jogando lixo na rua, né? A gente ainda está nessa fase. Então olhe que isso é o grau máximo de evolução do ser humano, né? Que come uma bala e joga o papel no chão. Mas isso é uma discussão sociopolítica e a gente deixa para outros ciclos essa crise. Fomos bem? Tranquilos? Você consegue uma aguinha? Uma aguinha? Vamos lá. Próximo. Fluido cósmico universal, matéria e energia. De novo, é um spoilerzinho para essa aula. Só um insight inicial. Nós vamos estudar fluidos de forma bem abrangente lá no ciclo 2, aula 7. Quem gosta aí anota para não perder a aula. Tá? E a gente vai entender o seguinte, ó. Deus, criador, né, de todas as coisas, né? A gente já partiu desse princípio combinado do slide anterior. Cria o universo de alguma forma, surge o universo. E nesse universo tem fluido cósmico universal, FCU. Então, é daí que vai surgir tudo. Daí em diante surge tudo. Então, existe um fluido cósmico universal, do qual as desinências, as mutações, as transformações geram as outras possibilidades de vida, de matéria. E nessa premissa, a gente vai para a ideia de energia, né? E aí a gente vai falar de onda, né? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje também, mas nós vamos ter outras aulas sobre isso. E chegamos na matéria, que é algo mais denso. Matéria mais sutil e matéria mais densa, dois tipos de matéria. Com essa sequência gráfica aqui, ó, a gente vai entendendo que o fluido cósmico universal vai se diferenciando por algum motivo, e pode ser o dedo de Deus, pode ser outras coisas também, e vai sendo criado outras coisas, outras formas de fluido cósmico universal. Ou seja, fluido cósmico universal diferenciado na forma de energia. Fluido cósmico universal diferenciado na forma de matéria sutil, que são os nossos corpos sutis, perispírito. Vocês viram na aula passada, né? A estrutura, espírito, perispírito e corpo físico. Passaram por isso, né? Dentro dessa proposta, a gente vai entender então, ó, que o espírito está dentro do que é o universo e a matéria está dentro, ou seja, está contido, pensando em teoria dos conjuntos, para quem é da matemática, tudo é universo, naquela ideia de uma visão universal de que nós somos parte de um todo chamado universo. Se Deus criou o universo, ó, já ia eu para fazer o spoiler retroativo, né? Deus criou o universo, a matéria é feita de universo, o espírito é feito de universo, então, né, aquela ideia de centelha divina já explica um pouco essas coisas todas. Só para a gente fazer essa ligação. Eu gosto dessa visão matemática aqui, porque para quem gosta de matemática, fica bem claro que o subconjunto aqui, ó, a matéria que está dentro do universo é parte dele e é ele também. Né? Então a matéria é o universo, o espírito é o universo, e o universo é o todo. Então a gente está no universo e é o universo. Tá? Então nessa percepção que a gente pode olhar fluido cósmico universal, matéria e energia, entendendo que Deus, ao criar o universo, com fluido cósmico universal, foi permitindo, ou as próprias coisas foram se mudando, e
por essa diferenciação surgiu a energia, surgiu a matéria, até chegar, por exemplo, nessa cadeira. Né? Isso daqui é matéria, e ela é uma diferenciação de várias coisas. Né? Uma diferenciação de minerais, porque tem aço aqui, é uma diferenciação do petróleo, porque tem plástico aqui, ó, nesse banco. Né? Então, isso vai se diferenciando em termos práticos. A matéria, então, ela é o resultado da diferenciação do universo. Fazendo um super resumo, né? Porque do universo para chegar na banqueta tem um trajeto bastante comprido. De tempo, de ciência, de conhecimento, né? Tem dinossauro transformado em banco, né? Se a gente pensar loucamente, né? Porque o dinossauro, daí virou petróleo, daí extraiu o petróleo, extraiu uma parte do petróleo, fez o plástico, processou e fez o banco. Olha que louco. Né? Então, é só para a gente pensar essa ideia de visão sistêmica. Né? Nós fazemos parte de um todo, por isso somos o todo. Ok? Fomos bem? Tá indo bem? Tá médio louco ou muito louco ou pouco louco? Tá bom ainda, né? Depois das 8 que a gente aquece, daí fica mais doido. Isso, essa é uma boa fala. Ó. Isso daí já começa a bugar mais a mente. Então quer dizer que o espírito é criado a partir do fluido cósmico universal? Não sei. Talvez, parece que sim. Né? A gente está entendendo que tudo vem do fluido cósmico universal, só que o espírito tem algo a mais. Já vou falar. Tá? Tem algo a mais aí, e aí esse algo a mais é aquilo que a gente chama de centelha divina. Tá? Mas sim, uma parte de nós é fluido cósmico universal, uma boa parte. Tá? Segura um pouquinho que eu vou falar disso já já. Dick. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você estava explicando esse conceito matemático, né? Tipo, tem matéria, espírito, universo. Mas quem seria, tipo, o fora dele? Porque se você for seguir o conceito matemático, são naturais, reais, outro negócio, isso aí, ó, viu? que linha? A gente provoca e acontece isso, né? Não sei quem está lá fora. Talvez os extraterrestres do universo você não sabe? Não sei. Tudo bem. Mas foi legal a sua provocação. Já vou anotar seu nome para o meu grupo de estudos doidos da quinta-feira, Tá depois do horário Harry Potter. Harry Potter? Adoro. Olha só, gente, né? Então, é claro que tem algo ali para fora, mas se a gente não está conseguindo nem compreender o que tem dentro, imagina o que tem fora, né? Mas eu concordo com você, tem tudo ali, né? Tem esse universo aí, que é o universo compreendido mais ou menos por aquilo que os telescópios enxergaram, mas deve ter muita coisa lá fora que a gente não enxergou e nem alcançou e nem sabe que existe. E talvez a gente seja só a formiguinha de tudo, né? Então, legal sua reflexão, boa, não perca ela, se aprofunde, se descobrir alguma coisa louca lá fora, me avise, eu estou aqui terças, quartas, quintas, sábados, e adoro essas discussões extra normais. Diga. Uma pergunta. Pelo que eu entendo assim um pouquinho... Só falar mais de frente, sim, que ele... Tá, melhorou? Aí. Tá. Tudo que é feito no universo, né, tem uma natureza oscilatória de onda, energia, né, e particular, né, de matéria. Legal. Ok? Nesse caso, na aula passada, a gente ouviu falar aqui de várias subdivisões do espírito, perispírito, por aí à frente, né? Isso quer dizer que, como tudo é feito de uma parte de onda e uma parte particular, né, de partícula, matéria, quer dizer que todas as subdivisões são feitas da mesma coisa, só que em proporções diferentes? Massa, boa reflexão também. A gente, o combinado aqui no básico é ser básico, tá? Só para lembrar, gente. A gente faz a provocação, né? A gente vai. Boa sua fala, não podemos esquecer, né, da física quântica moderna, que talvez não tenha partícula, tenha só onda, e a onda se comporta como partícula, e a gente vai viajar mais ainda, vai para, né, coisas da física quântica, que lá no 4 a gente vai ver um pouquinho e tal. Mas sim, eu concordo com isso que você falou também. Quer dizer que tudo é a mesma coisa, só está organizada, estruturada de forma diferente, de ângulo diferente, ou de densidade diferente. Essa é a nossa ideia de evolução, sim. Sua colocação está bem, bem coerente, tá? Vamos lá.
Bom, e aí a gente vai falar da origem do universo. Eu achava que aqui que começava a viagem. A gente começou a viajar antes, isso é sério. O pessoal me avisou que essa turma era boa de viagem, então estamos corroborando aí com a classificação da viagem. Gente, a origem do universo é o seguinte, a gente vai entender, né, efetivamente, que, de alguma maneira, a gente não sabe exatamente quando, né, não sabe exatamente quando, tem várias suposições, porque o tempo é relativo, espaço-tempo, a gente atribui o tempo de vida de uma estrela, faz conta para tudo quanto é lado, um monte de físico doido, né, deixando a gente mais doido ainda do que a gente já é, e aí a gente não sabe exatamente quando. A gente não sabe exatamente se a relação espaço-tempo dessa criação é real, baseada no que a gente está acostumado a calcular, 24 horas, um dia, um mês, uma semana, né? Mas a gente sabe que a teoria que mais explica é que houve uma grande explosão, depois houve uma expansão, né? Dessa explosão houve uma expansão a partir da energia que gerou, e gerou o universo, mais ou menos estimado em 15 bilhões de anos, que eu não sei nem o que é isso, né? Não consigo imaginar o que são 15 bilhões de anos. Não sei se esse tempo é relativo, se não é, mas é uma estimativa da ciência atual. E que surgiram conglomerados de estrelas, baseado nessa explosão, talvez por uma afinidade de energia, talvez pelo próprio deslocamento, e desses conglomerados surgiram sistemas planetários que começaram a se organizar por calor, tamanho, matéria, atração da matéria, né? O Sol, as luas, os planetas. Então, aqui volto a lembrar, será que com tudo isso daqui só sobrou gente aqui? Né? Vale a reflexão, né? Então só sobrou a gente aqui, a gente é a coisa mais, que isso tudo aconteceu pra gente estar aqui. Né? Eu acho meio arrogância pensar assim, minha opinião pessoal, né? Talvez a gente seja só, mas não deve estar tendo esse tipo de aula em vários lugares do universo, né? Estudando várias coisas diferentes, sei lá. Mas essa viagem a gente deixa para depois, é só para provocação mesmo. E aí, a gente vai usar um pressuposto do Espiritismo, e que quando eu faço aula a Deus, eu tenho usado a seguinte fala: tudo que a gente não souber explicar, a gente põe Deus e está explicado. Né? Então, quem parou aqui, ó, já fala, foi Deus, já está resolvido. Né? Quem parou aqui também foi Deus. E o Sol foi Deus, e a Terra gira, foi Deus, e a Terra gira em torno de si mesmo, por quê? Porque foi Deus que escolheu ela girar assim. Né? Então a gente usa para suprir a nossa ignorância sobre vários temas, e tratem essa palavra sem nenhum pejorativo, né? O fato de ignorar algo, a gente explica com Deus. Né? Então, dessa forma, em termos de origem do universo, foi criado por Deus e a ciência está explicando que foi mais ou menos nessa sequência. Tá bom? Fomos bem? Eis que surge, então, uma nebulosa que começa a resfriar, porque tinha muita energia, começa a se resfriar, resfriar, resfriar. Surge o Sol como um concentrado de energia, e que a gente entende que, de alguma maneira, aqui na Terra, ele é responsável pela vida, que se não existisse o Sol, provavelmente não existiria a energia que a gente tem para viver. Né? E, então, o Sol é um elemento importante nessa história. Tanto que ele foi Deus para vários momentos das nossas encarnações, né? Deus Sol, várias vezes a gente acreditou que Deus era o Sol era o Deus. Né? Surgem os planetas, né? Aqueles que a gente, pela ciência, definiu como planeta, porque eu sou da época que tinha planeta surgindo, tinha planeta que não era planeta, né? A gente pega as gerações aí, já tem gente que tinha decorado, já não serve mais. Quando eu estava saindo da escola, estavam descobrindo o X. Aí já não sei se o X é mais planeta ou se não é. Né? E, então, assim, de alguma forma, a ciência classificou isso. Ó, esses são os planetas do sistema solar. Então surgem os planetas, surge a Terra, um dos planetas, de um dos sistemas, de uma das nebulosas, né? De não sei quantas mil galáxias, e assim vai. Né? Então, para a gente pensar aquela visão, né? Pô, é muita prerrogativa achar que tudo isso é para a gente, né? Que a gente é a finalidade de tudo. E aí, a vida na Terra começa com
um fato chamado... Quem gosta de sopa? Né? Quem mora no frio gosta de sopa normalmente mais do que quem mora no calor, né? Porque a sopa é para tomar quentinho, para esquentar, né? De noite, quando a gente chega do trabalho ou da aula, a gente toma uma sopinha lá no sul. Tomava, né? Eu já estou há 16 anos aqui, sopa só quando eu visito minha família. Surgiu a partir de uma sopa de coacervados, né? Que foi justamente a hipótese de surgimento da vida na Terra. De alguma maneira, algumas células de vida começaram a se unir e essa sopa começou a gerar multiplicações e a vida, então, é entendido que a vida surge aqui. Né? Sopa de coacervados, para quem quiser estudar, ou para quem quiser lembrar, ou para quem já sabe, é aqui que se entende que a vida na Terra surgiu. A partir disso, a gente parte para uma ideia de que a natureza, e a gente fazendo parte dela, que nós fazemos parte do sistema chamado natureza, representa a evolução na Terra, e a gente pode ver isso através dos reinos. Né? Então a gente vai entender que a evolução e o tempo, elas estão diretamente proporcionais. À medida que o tempo passa, a evolução também passa, porque para o Espiritismo, um dos princípios é que a evolução é inexorável. Ou seja, queiramos ou não queiramos, vamos evoluir diariamente. Uns mais, outros menos, tudo bem, depende do que você fizer, das escolhas e tal. Mas a evolução, ela é algo que empurra o espírito, empurra o planeta, empurra as coisas, empurra a matéria, empurra tudo que existe para frente. Então, o tempo passa e as coisas evoluem. Plínio, mas é impossível, porque você vê tanta tragédia no jornal, tanta gente fazendo... Isso não é evolução. É evolução, sim, se você analisar sociologicamente o contexto, pensar, né, que 150 anos atrás resolvia tudo na faca, hoje é só alguns que resolvem na faca. Né? Então, é evolução. Né? Então, mas, claro, se você ficar olhando só as tragédias, aquele lugar, aquela pessoa, talvez não esteja na melhor evolução considerado pela média, mas a gente está sempre evoluindo em todos os aspectos. Tá? Então, essa é uma premissa do Espiritismo, é um dos princípios do Espiritismo, evolução. Tá? E aí, gente, a gente vai entender que essa evolução se dá gradativamente por algo que a gente chama aqui na ULI de conquista de habilidades. Habilidades sendo integradas, a gente evolui. Então nós vamos experimentando, vivenciando, aprendendo. Quando aquilo se tornou natural e é nosso, a gente integrou. Se a gente integrou, passa a ser nosso e segue com a gente como espírito. Eu vou morrer e vou nascer e aquela habilidade é minha. E eu não estou falando de um conhecimento formal, científico, eu estou falando de habilidades a serem integradas. A gente vai estudar isso durante toda a ULI. Tá? Para a gente aqui na ULI, a evolução se dá a partir da integração de habilidades pelo espírito, pelo princípio espiritual, de uma certa forma equiparado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também já já. Mas olhem para esse lugar de evolução como processo gradativo de integração de habilidades. Ok? E não estamos falando de habilidades manuais, costurar, formais, mestrado, doutorado, não. É quando eu integro questões importantes que passam a ser minhas como espírito e eu avanço para frente. Por exemplo, valor à vida. Né? Eu aprendi que quando alguém me deve, eu não mato ela, eu movo um processo. Significa que eu integrei a habilidade de valor à vida. Porque a vida da pessoa não vale a dívida dela. Existe um processo formal, social, predefinido pelo direito, que é como cobrar a dívida. 200 anos atrás, pegava a faca, ia lá e matava. É isso que eu falo de evolução. Então, integrei o valor à vida como pessoa e como modelo de sociedade. Na sociedade está dizendo, você não pode matar o outro, você pode cobrar, você pode processar, mas matar não pode. Isso significa que a própria sociedade já entendeu a habilidade que se chama valor à vida. Tá? Diga. Sou Márcio. Falando assim de uma forma bruta, Bruno deve ser da outra vida, Márcio deve ser da outra também, mas nessa está Plínio. Bruta no sentido simples, na verdade. Considerando que lá no momento nós éramos
todos macaquinhos, né? Digamos lá, pela escala de evolução do homem, do primata, éramos um princípio espiritual, pegando no lado da aula anterior. Será que existiu um momento que houve uma separação? Os macaquinhos que evoluíram mais passaram a ser espírito e aqueles que não evoluíram permaneceram lá como princípio espiritual? Que os macaquinhos ainda existem, né? Pela lógica, alguns são primos distantes do homem. E isso aí, lá na frente, aquela interrogação lá, aí é só uma deixa. Ao invés de pensar que pode ser fora daqui, também pode existir, será que aqui mesmo não pode existir uma evolução do homem e que também haja uma divisão, da mesma forma que o princípio espiritual passou a ser espírito com a chegada do homem, chegar um X lá, que é uma evolução do espírito? Pode ser, são boas reflexões. Cuidado um pouquinho, vou falar já sobre essa questão do princípio espiritual, dos reinos, né? Levanta um pouquinho o meu microfone, Drigo, só um pouquinho, só aumentar um pouquinho. Para a gente pensar um pouquinho assim, ó. Não que a gente seja a evolução do primata, dos macacos. O mamífero, em geral, é um lugar onde a gente passou como princípio espiritual, mas a gente ainda não era individualizado, a gente ainda era coletivo. Vou falar disso já, tá? Essa teoria não é a que a gente entende aqui no Espiritismo, de que do macaco veio o homem, a próxima etapa. Então, sim, alguns mamíferos têm mais evolução do que outros, né? Já tem mais habilidade, já tem mais aprendizado, de alguma forma, mas ainda é coletivo. Vou falar um pouquinho já, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala ainda de natureza e evolução, ela é cíclica, né? Então, a própria natureza vai gerando oportunidades de evolução e dentro da natureza todos os reinos aprendem com todos os reinos, né? Então, existe um aprendizado, estou usando essa palavra porque não tem outro verbo para colocar no lugar, talvez não seja aprendizado certo, mas existe uma evolução gradativa, reino a reino, mineral, vegetal, animal, hominal, né? Seres humanos, que se dá na natureza interagindo entre si, né? Então, a natureza interage diariamente, o tempo todo, como um sistema vivo, tá? E nessa perspectiva, a gente pode observar um pouquinho, através dessas fotos, como que pode essa evolução. Então, vamos pensar aqui, ó, reino mineral, né? Mar, pedra, um pouco de vegetal aqui. Aí a gente já tem uma outra perspectiva, mesma coisa, água, mas aqui água salgada, aqui água doce, olha o mineral aqui, as pedras, a vegetação. Então, assim, quanta diversidade a gente encontra, e aí a gente vai para um lugar que tem cachoeira, cascata, tal, percebendo a complexidade divergente no próprio reino mineral e vegetal, né? Quanto uma cebolinha é diferente de uma árvore, né? Quanto uma grama é diferente de uma alface. Então, quanto tem de complexo nos reinos, para além de ser planta, né? Planta. Várias possibilidades dentro do reino vegetal de experiência desse coletivo, né? Que a gente vai falar, que é o princípio espiritual vivenciando os reinos. E aí você vai olhando para essas imagens e percebendo como ela se diferencia naquela perspectiva de diferenciação do fluido cósmico universal. À medida em que ele se diferencia, ele vai gerando matérias diferentes, né? Formas diferentes, reinos diferentes, células diferentes. Mas tudo é tabela periódica, né? Para quem não gostava de tabela periódica, vale lembrar que tudo é tabela periódica, né? Aquela coisinha que a gente estudou lá de química faz tudo isso daí. Juntando de forma diferente, com quantidades diferentes, mas tudo é tabela periódica. Eu tentei falar isso para minha filha para ver se ela gostava de tabela periódica, mas não adiantou. Eu falei, seu cachorro é tabela periódica, pai. Não, ele é meu cachorro, não tem nada a ver com essa chata dessa tabela periódica. E aí, ó, vamos pensar que aí a gente começa a falar de tomate, né? Quanto um tomate é diferente desse mato que está aqui nessa cachoeira, né? É planta, né? Então é vegetal. Para a gente começar a olhar para as coisas na perspectiva da diferenciação.
como o reino vegetal abre possibilidades de diferenciação. Uma viagem interessante. A experiência que vive um tomate, a experiência que vive uma árvore centenária. Né? O tomate dura, sei lá, 20 dias, 15 dias. Espalha a semente e morre. Né? A árvore dura 300 anos, 400 anos. Então, olha que experiências distintas. Né? De nascer, viver, morrer. Nascer, viver, morrer. Um tomate nasce 10, 20 pés. 2 funcionam, 18 desaparecem. Olha as experiências de perda, de nascimento, de crescimento, de não ter água, daí morre seco, de ter água demais, morre afogado. Né? Não sei se vocês já pensaram sobre o tomate assim. Né? Quando eu almoço, eu penso assim, eu fico meio doido às vezes no almoço. Aí eu olho para um prato com mais 6 coisas, demoro para entender qual que eu vou comer, falar qual que vai morrer primeiro na minha boca. Já está tudo morto ali no prato, coitado. E aqui, ó, se o tomate era complexo, imagine essa foto. Né? Rabanete, cenoura, alho. Olha a viagem que tem aqui, gente. Por que um é laranja e outro é vermelho? Por que um é vermelho por fora e branco por dentro? Né? E a gente ainda está discutindo cor das pessoas. Né? A gente já devia ter aprendido isso lá nos vegetais, é tão colorido. Né? Mas a gente ainda não aprendeu. E aí, por que aqui é tudo igual? Né? Parece tudo igual. Ah, porque são da mesma, né, espécie, do mesmo, então é cenoura, toda cenoura é igual? Não, tem umas maior, menor, torta, dupla, gêmea. Né? Então, para a gente pensar na possibilidade de diferenciação que os reinos trazem para a gente. E aí um passarinho com esse nível de colorido, quem pintou esse rapaz aí? Deus. Ó como cabe. Né? Viu? Quando não souber, fala, Deus, dá certo. Então, olha para isso. Né? Tenta pintar um passarinho desse aqui. Compra um jogo de aquarela e tenta fazer essa forma. Vai passar 10 anos para conseguir chegar nesse passarinho. E ainda vai ficar meio estranho assim. Né? Porque a gente não consegue replicar esse grau de diferenciação que é uma ave básica, reino animal basiquinho. Né? Que voa. Quanto tempo demorou para a gente fazer um negócio que voa, gente? Né? A gente está na Terra há quantos mil anos e a gente fez um negócio que voa agora, faz um século. Mas aqui o osso é oco, a pena é impermeável, bate não sei quantas vezes por segundo, o peso de tudo é mais leve e aí voa. Né? E por que eles têm essa conexão? Né? Por que eles têm essa conexão? Por que eles ficam juntinho? Né? Por que a gente ganha um negócio desse quando é criança e fica lá cuidando e dando comida, chega da escola, vai lá, põe água, né? Então, assim, é para a gente pensar nessa diferenciação do fluido cósmico universal e que como isso é possibilidades, né, das coisas serem, possibilidades das coisas existirem. Isso é o olhar da evolução para o espiritismo. À medida em que a gente vai experienciando a vida de diversas formas, até que se torne complexo o suficiente para o momento atual. E eu estou imaginando aqui uma palestra de passarinhos falando enquanto só tinha passarinho. Ó. Imaginou? Até que se torne, a gente conseguiu voar. Olha que legal a palestra de passarinhos, falando com passarinhos. Né? Mas quando só tinha... Vamos fazer esse exercício imaginativo, vai ser bom. Foi uma viagem, vou dividir com vocês. Né? Os passarinhos numa palestra lá da ULI dos passarinhos, falando, olha, a gente conseguiu voar e a gente chegou aqui. Né? Vai chegar um dia que vai ter alguém que vai, né, andar. Né? A gente voa. A gente é leve, vai chegar um dia que, né, vai conseguir, sei lá, entenderam? Então, assim, em algum momento isso foi evoluindo de alguma forma. E aí, gente, né, quando a gente olha para essa figura aqui, tem expressão, tem postura, tem atitude, vai lá, você põe comida no lugar, volta a pegar comida no mesmo lugar, olha para você, parece que pede, agradece. Né? Quem já interagiu de alguma maneira com esses animais, né? Gato, cachorro, macaquinho. Aqui na Bahia tem bastante, né? Em vilas ali, Lauro de Freitas que eu moro, tem um monte de miquinho assim. Pô, é impressionante, tem horário, passa sempre no mesmo horário, olha, carrega o filho nas costas. Tem várias coisas que você olha e fala, olha aí, ó. De alguma maneira, né? Você vira a esquina, o cachorro vai para a porta. Que radar é esse que a gente não descobriu ainda? Né?
ele já vai para a porta. Você está lá na esquina, ainda uma quadra de distância. Né? Então, tem várias coisas que a gente ainda não sabe, mas que já demonstram um grau de evolução cada vez mais próximo da possibilidade da gente ser humano. Né? Então, de alguma maneira... Opa, peraí, volta aqui. De alguma maneira, essa evolução da vida na Terra, ela se dá pelos reinos. E quando a gente olha, como eu propus aqui, olhar essa sequência de figuras dos reinos, dá para perceber que um cachorro é muito mais complexo que um tomate. Né? Ou seja, já tem uma diferenciação. Que um passarinho, embora seja tão colorido quanto os vegetais, já voa, já pensa, já busca comida, né? Já muda de lugar, já tem várias características sociais, né? Se é que a gente pode chamar de social isso, talvez por falta de palavra vou usar social, mas já demonstra a diferenciação e a evolução desse princípio espiritual a cada reino, tá bom? Boa noite. Boa noite. Com relação à evolução, né? Essa questão dos reinos, da gente passar pelos reinos, existe alguma regra para passar de um reino para o outro, algum critério de evolução, de passar de um reino para o outro? A gente pode voltar no mesmo reino, tipo um tomate, depois uma cenoura, alguma coisa assim? Ou não, eu saio de um e já vou para o outro, devido às conquistas das habilidades? Arrasou. Sobre as regras, só Deus sabe. Né? Quem descobrir me avisa. Estou precisando passar para o próximo estágio, que esse está meio tenso. Sobre voltar, a gente entende que não. Né? Isso se chama metempsicose. Né? Voltar, reencarnar num estágio anterior, voltar a reencarnar nos animais. Né? Então, a gente aqui no Espiritismo entende que isso não existe. Que a gente só anda para frente no processo evolutivo, e para frente significa reencarnei humano, vou reencarnar sempre humano. Né? E os reinos vão evoluir. Um cachorro não vai voltar a ser cenoura. Né? É isso, dentro do mesmo reino, sim. Né? A gente entende que sim. Agora, o gato é mais evoluído que o cachorro, depende do gato e depende do cachorro. Né? Aí eu acho que são experiências distintas nos mesmos reinos. O que a gente tende a entender que à medida em que se torna mais individual, é mais evoluído. Né? Cuidado para não virar pessoa egoísta, individualista com essa frase. Né? Não é isso. Então, por exemplo, um cardume de peixes. Peixe é coletivo. Né? Vaca já não é coletivo. Né? Pelo menos a vaca do sítio do meu avô, cada uma vinha pelo nome. Só vinha a que ele chamava. Né? Então ele chamava, vinha uma. Daí ele chamava, vinha outra. Eu falava, mas caramba, né? Eu chamava, vinha todas. Nunca dava certo. E aí, então, é sobre isso. À medida em que um gato é muito mais individual, né, do que as formigas, do que as aves, né, que vão em bando. Então, mas um papagaio, talvez, que já interage, é mais individual do que os pardaizinhos lá, que são coletivos mais do que ele. Então, dentro das mesmas espécies, ainda assim, tem algumas diferenciações. Então, dentro da perspectiva de evolução, a evolução se dá para a individualização. Então, à medida em que a gente vai tendo perspectivas de individualização, a gente pode entender que ali adquiriu habilidades e está se tornando mais evoluído. Ainda num pressuposto teórico, tá? Não sei se é isso mesmo. Boa noite. E a palavra degrado é o quê? Em relação a esse negócio da evolução, de você... Me falaram que existe uma palavra chamada degrado. Degrado? Degrado, que é você retornar a uma evolução de alguma maneira. Para o Espiritismo, não retorna. A evolução é sempre para frente, é inexorável, é um dos princípios. Então, a gente não retorna para trás. A gente pode parar, dar uma pausa ali, ficar bloqueado ali, né, sendo empurrado pela força do universo, mas a gente não retorna. Para o Espiritismo, não tem involução. Ah, mas como que uma pessoa era toda do bem, de repente matou o fulano? É porque ele ainda era assim, ele ainda não tinha essa coisa de valor à vida, ele ainda tinha esse era o peso que ele dava para a vida do outro. Estava ali nele, só estava guardadinho, incubado. Aquele era o grau de evolução social, vamos chamar assim, que ele estava.
Tá? Então, para o espiritismo não tem voltar. Tá? Ok? Fomos bem aqui? Chegamos na metade da aula, gente. Estamos indo bem. Arrasamos. 8h20, ó, tudo certo. Tá tudo bem? Tem gente com sono aí? Vamos ficar em pé um pouquinho? Fazer um exercício rápido. Todo mundo em pé. Evolução dos joelhos agora. Bora. Terça-feira, gente. Imagina na sexta como que vai estar o negócio. Mão direita para cima. É para vocês copiarem a mão, fica mais fácil. Ó. Tá do lado de lá. Isso. Mão esquerda para cima. Toca na cabeça do colega assim. Aí. Pode tocar, gente. Ninguém morde. Aí, pronto. Muito obrigado. Podem sentar. Ninguém mais dorme. Meia horinha, viu? Acordamos, sangue circula, oxigênio. Senão a gente vai evoluir no sono, né? Não vai dar certo. Pronto. Então, gente, olha só. Oi. Espera só um pouquinho, deixa eu chegar o microfone para o pessoal ouvir sua pergunta. Eu estava raciocinando um pouco, assim, de uma forma bem rápida, com relação à pergunta da colega. Alô? Tá. Estamos te ouvindo. E quando você fala que a vida, que tudo é tabela periódica, então, assim, não é que o tomate vai estar... é um ser pensante, ou ele está ali como tomate, e depois de virar tomate várias vezes, ele vai virar um... rabanete. Duas não cores. sei, vai evoluindo até... Eu acho que e por ser tabela periódica, eu acho que é a junção, né, de moléculas, né? Sim. Carbono, nitrogênio e por aí vai, vários outros. Exato. E aí o tomate, e aquela matéria que constituiu o tomate, de repente começa a constituir em carbono para virar o princípio da vida unicelular, entende? Sim. E considerando que a gente é matéria, a gente é carbono, e aí... Agora, assim, o que a gente não consegue entender é em que momento entra o espírito, né? Entende? Sim. Ou não? Também não entendo. Eu também não. Dói em mim, mas dói em você, é a mesma coisa, não sei. Eu só sei que berinjela é mais legal que tomate. Principalmente quando bem feita, que se fizer mal feito fica amarga. Então, quem é melhor, né? Quem é mais evoluído, a berinjela ou o tomate? Vamos fazer uma votação. Quem acha que a berinjela é mais evoluída, levanta a mão. Todo mundo gosta de tomate, ó. Sacou? É difícil mesmo pensar, mas o importante é, a sua fala é boa. A matéria migra. Quando eu como um tomate, uma parte dele vai fazer parte da minha célula, né? Se comer demais, a semente vai ficar presa na minha vesícula, não é assim? Então, também vai fazer parte do meu corpo, né? Então, na prática, gente, é assim, a matéria é usada pelo princípio espiritual em todos os reinos, né? O carbono já está lá na pedra e está no dedinho do pé. Pode ser o mesmo carbono, né? Então, é sobre isso. A sua reflexão é bem, assim, tirando a parte que a gente está brincando, ela é muito séria, porque a matéria fica circulando, né? Ela vai circulando. A matéria que é do passarinho, depois não sei, e assim vai. Do peixe, depois tal. Então, de alguma maneira, nós, que já somos espíritos, o princípio espiritual que é animal, o princípio espiritual que é vegetal, o princípio espiritual que é mineral, está usando a matéria. Todos a mesma matéria. Uns aglomeram de um jeito, outros de outro. Mas tudo é carbono, hidrogênio, tudo é a mesma coisa. Tá? Bem legal. A sua fala é importante e seu bug é natural, fique tranquilo. Deve ir mais uns 5.000 anos a gente com esse bug aí. E aí, gente, agora daquela sua fala que eu falei que ia falar um pouquinho para frente, que é o seguinte, ó. Existiu, então, um princípio vital. Ah, quem criou o princípio vital? Deus, viu? Arrasaram. Anota aí, ó, Robertinho, ponto. Né? Ah, é a centelha divina? Não sei, é Deus. Será que é o próprio Deus? Não sei, deixa esse bug para depois. Mas o princípio vital é a vida, né? Que se reuniu com o princípio material, que era uma diferenciação do fluido cósmico universal, na forma de tabela periódica, na forma de carbono, na forma de hidrogênio, na forma do que for. Com essa unificação aqui, ó, surge o que a gente chama de princípio espiritual, ou seja, a matéria com vida.
E essa vida veio da onde? Deus, princípio vital. Não sei de onde veio, Deus. Né? E aí, de alguma maneira, isso se conectou. E pode ser que seja a sopa dos coacervados, que a gente já falou da evolução aí. Pode ser que seja Adão e Eva também, não sei. Talvez não. Né? Mas o que eu quero dizer é que, de alguma maneira, aqui está a ideia da centelha divina, gente. Ó. Centelha divina, com matéria, princípio espiritual. Depois, espírito. Quanto depois? À medida em que aumenta o grau de complexidade e a aquisição de habilidades, gerando evolução. Ah, então eu já fui uma pedra. Tem gente que ainda até é, né? Teimosa que é uma pedra. Né? A gente não foi uma pedra, mas algo de nós, porque era coletivo, não tem como ser a gente. Não existia uma pedra Plínio, mas Plínio, que é um espírito hoje, que está Plínio aqui como personagem, ou seja, encarnado como Plínio, é um espírito que já foi coletivo, que já foi vários animais, que já foi, mas não individualizado, e sim coletivo como um princípio espiritual. Então não é a gente que passa pelo estado de pedra, vegetal, né? Imagina eu como sendo uma alface, né? Então não é isso. Mas a alface pode ter sido uma das experiências do princípio espiritual, do qual a diferenciação fez com que eu surgisse como espírito. Né? Eu fiz com que eu surgisse como espírito, ou fez, ou Deus fez, sei lá eu quem fez, né? Ou quem fiz, ou quem foi que fiz. Ó, que bagunça. Sacaram isso? Ficou claro, claro, como uma luz, né? Claríssimo. Tá ótimo, né? Então eu fui uma alface? Não, você não foi. Talvez uma escarola, uma beterraba, né? Ah, só Deus sabe. Traz o microfone aí para o pessoal ouvir. Essa explicação que você está dando, eu entendo, somos espírito, tá claro. Agora, esse background, toda essa história, assim, porque tem um princípio que é o coletivo e esse já foi... Isso vem de onde? Isso vem da física? Foi um espírito Não, relaxe, anterior? não quero essas explicações doutorandas assim. Não, mas você que está teorizando. Você podia chegar aqui e dizer, ó, todo mundo aqui é espírito, chegou. Isso aí tá claro. Agora você está teorizando, entendeu? Você está me dando uma Mas por explicação que vem todo de mundo é onde? espírito tá claro? É a mesma viagem, só porque uma você já aceitou, a outra ainda está na crise. Todo mundo é espírito. Que coisa mais viagem que essa? Todo mundo é espírito. Que espírito? Se eu estou aqui, ó. Espírito passa pela parede, não passa? Vamos ver se passa. Não vai passar, vou bater a cabeça ali, alguém vai ter que me socorrer. Tem médico aí? Posso tentar passar pela parede? Tem algum médico para me socorrer depois que eu não passar? Não? Então não vou nem tentar. Entendeu? É a mesma viagem. Mas a questão é que a gente pegou uma perspectiva da evolução, que a ciência traz, do Big Bang, né? E foi entendendo que, ok, então, de alguma forma, esse espírito surgiu. Como? Deus. Ah, tá bom, mas é muito cedo para explicar com Deus. Vamos deixar para explicar com Deus mais para frente. Ah, então foi uma evolução. Tem gente, tem crença, tem visão científica e filosófica que entende que eu posso nascer como minhoca. Por que vocês acham que no filme lá os budistas ficam tirando as minhocas e pondo num potinho? Porque pode ser o avô deles. Né? Porque na crença do budismo tem metempsicose, pode reencarnar de trás para frente, ou seja, posso voltar a experienciar um reino animal. Né? Na crença do espiritismo, não, baseado no que se escreveu, baseado no que Kardec escreveu, baseado no que os livros espíritas trouxeram, não, a gente não volta. Pronto. Agora, eu acho que é isso, a gente já aceita algumas e outras ainda são complexas. Eu tenho a seguinte teoria, eu adoto aquilo que me atende enquanto eu não tiver algo melhor. Por isso que eu falei, não é uma verdade, não é uma teoria. Ah, tá num livro, não tem problema, tem tanto livro viajado, gente, que você leu e fala, tá bom, não sei, não acredito. Né? Então, tá em vários livros, tem várias teorias que levam a gente a entender dessa forma. Né? E então a gente organizou, ok, aqui a gente começa, e na ULI, a partir principalmente de algumas falas de Adenauer, em alguns livros dele, a gente bate muito firme nessa ideia da evolução, a partir da ideia de aquisição de habilidades. Né? Porque
parece, e para mim também, e eu não estou aqui só repetindo porque é dele, para mim parece que faz sentido. À medida em que eu adquiro habilidades, eu evoluo. Né? Não, aí que tá. Boa, você está com mediunidade, você está vendo os slides da frente. Eu já chego lá. Já chegamos nesse tema. Aí, gente, foi bem? Fui bem? A gente vai em crise, você não se preocupe, principalmente quando eu estiver na aula, vai estar muita crise, porque eu adoro fazer isso, é ótimo. Você vai conhecer em outros ciclos, vai piorando, assim. As pessoas rezam uma ladainha, assim, Plínio, tá no básico, pega leve, ó lá, Taninha, oi Plínio, tudo bem? Básico, hein, Plínio? Pega leve, né? Não viaja tanto, né? Mas eu queria dizer que eu tô lá no 10, esperando todos vocês, viu? Cheguem todos. Vai ser ótimo. É o final, imagine o final da viagem, né? Se o começo já é uma viagem, imagine o final da viagem, a viagem que vai ser. E aí, gente, ó, dentro da perspectiva de princípio espiritual, a gente passa pelos matéria bruta, organismos vegetais e corpos animais. Vocês conseguem perceber quanto a matéria evolui de pedra para cachorro? Compara a complexidade de um sistema chamado pedra com a complexidade de um sistema chamado cachorro. Quantos órgãos tem? O que tem que funciona? Tem olho, tem intestino, come, processa, digere, tem pelo, né? Tem sistema imunológico, tem um princípio lá de uma estrutura cerebral, né? Tem coluna vertebral. Pedra não tem nada disso. Então a matéria também evolui. Agora não sei se é para abrigar a evolução do princípio espiritual ou porque o princípio espiritual evoluiu e puxou a matéria. Isso a gente não sabe também. O que puxa, né? É a matéria que evolui para abrigar o espírito que está evoluindo, o princípio espiritual, ou o princípio espiritual ao evoluir puxa a matéria? Boa pergunta, né? Dá para dormir pensando nisso. 3 da manhã você vai estar assim. Deixa eu ver, peraí, não sei. Porque não dá para saber, né? Em alguns casos, a gente sabe, porque a gente, pela ciência, pelo desenvolvimento tecnológico, criou matérias possíveis de gerar evolução. Mas e nos que não? Ninguém criou o cachorro, né? O cachorro nasceu. Onde que nasceu o primeiro cachorro? Quem fez o primeiro cachorro? Arrasou. Sabia que a senhora ia acertar. Quem vai? Uma pergunta aqui. Eu percebo aí que tem muitas lacunas aí que precisam ser preenchidas. Ah, milhões, né? Várias, E a gente está tentando preencher algumas aqui, né? Então, o que me remete é que quando a gente fala de espírito, eu já ouvi falar em alguns momentos aqui, né? De regressão e a gente conseguir acessar memórias passadas. E aí você vê num processo aí onde você é um princípio espiritual e aí você vai adquirindo uma habilidade e vai chegando até espírito. Até onde eu consigo regredir na minha memória? Eu consigo me lembrar quando eu era um alface, por exemplo? É boa. Arrasou, hein? Ó, depois, o que eu faço? Né? Vou falar para ele ciclo 4, ciclo 6, ciclo 7, depois do ciclo, onde você achar uma resposta. Na prática é o seguinte, ó. Tem uma coisa bem importante que se chama psiquismo e ele surge estruturado quando a gente é humano. Então, teoricamente, até onde a gente entende, a memória fica quando a gente surgiu humano. A memória mais antiga que deve ter no nosso psiquismo, que está no perispírito, isso é matéria do ciclo 7, tá? Psiquismo, tal, a estrutura do psiquismo, né? Da mente humana, é quando a gente se tornou humano. Antes disso era coletivo e não tinha. Tinha sinais de psiquismo ainda, mas não era esse psiquismo estruturado nosso, individual, onde a gente grava imagem e emoção. É assim que a gente grava. A gente vai gravar foto e sensação. Foto e o que a gente passou com a foto. E aí é lá que a gente é a memória mais antiga que a gente tem, que é quando a gente já é humano. Por isso que quando a gente voltar, não vai voltar para o período em que a gente era alface. Imagine, não, lagarta, por favor, não me coma. Deve ser mega traumatizante ser comido inteiro por uma lagarta numa noite, né? Estou brincando, mas é isso. É legal. Essa pergunta é bem interessante, porque a virada de princípio espiritual para espírito talvez seja sinalizada pelo surgimento de um psiquismo, de uma estrutura de mente. Mas aí é um tema para a gente discutir em outros ciclos, tá bom? Ótima pergunta e bem importante. E aí a gente chega, então, numa estrutura de corpo humano, como a gente conhece, desde o Homem das Cavernas lá.
e passa a ser espírito, constitui um psiquismo, tem um perispírito estruturado para guardar a memória. A gente não aprendeu na aula passada que é no perispírito que a gente guarda as memórias, isso é no psiquismo, que é uma estrutura que está nesse perispírito, tá? É do espírito e está no perispírito. Fomos bem? Tranquilo? Bem louco, né? Eu falo, fomos bem, a pessoa fala, claro, tá ótimo. Tá na metade, gente, tem mais metade ainda. Agora que esquenta, 8h30, já tá liberado, né, Roberto? Liberado? Então tá bom. Aqui, ó, gente, a gente vai adotar como critério epistemológico, ou seja, para fins de estudo, a gente vai adotar o seguinte, ó, que nesse momento a gente tem consciência de si, sabemos que somos indivíduos, e aí, alguém perguntou lá, nessa hora que a gente pode ser espírito. A gente deixa de ser coletivo e passa a ser indivíduo, porque a gente tem consciência de si. Né? Então, nesse momento, a gente cruza essa linha aqui, ó, e aí passa a reencarnar como humano. Então, pressupomos que é nesse momento a virada de chave de coletivo para individual, e a gente reencarna como espírito, não mais no coletivo. Certo? A partir do quê? A partir da consciência de si. A partir do quê? De uma estrutura psíquica estruturada para guardar memórias, para guardar o aprendizado, para guardar as habilidades integradas. Né? Então, talvez seja nesse momento que a gente vira essa chave e avança. Tá bom? Ok? Tá boa a teoria, não tá? Dá para acreditar, ela tá bem contada, né? Tá bem caprichada. Peraí, traz o microfone aqui, ó. Meninas, aqui, ó. Então, assim, considerando que a gente está aí evoluindo, adquirindo habilidades e já chegou a ser espírito, quando a gente reencarna é uma regressão também, né? Porque a gente vira matéria, né? Como espírito. Não, na verdade não, porque olha só, a gente não muda a nossa estrutura de espírito quando a gente morre, a gente só perde o corpo e vai ficar um tempo até adquirir outro. Então é como se a gente pegasse um veículo de experiência na vida material. Mas que é matéria, carbono. Que é matéria mais densa, mas o perispírito também é matéria, mais sutil. Ok. Aí outra pergunta é, a gente não adquire habilidades no plano espiritual? Sim. E registra no psiquismo que está no perispírito, que é uma estrutura de registro nossa, né, que é a nossa mente. Tá? Mas isso a gente vai deixar lá para o ciclo 7, estrutura da mente. Foi? Fomos bem? Dá para ir mais? Falta 1 hora ainda, hein, gente? Podemos avançar? Sim? Então tá bom. Aí tem um tema interessante, que às vezes as pessoas até perguntam ali antes, mas ninguém perguntou, então eu vou falar. Eu ia falar de qualquer jeito, porque já estava aqui, vocês entenderam, né? Que é a extinção de animais e a evolução. Porque, afinal, desaparece então, né? Você falou uma coisa que eu lembrei e vou responder também. Tem macaco nascendo toda semana, né? Todo dia, todo minuto. E aí? E aí que a gente entende que isso é um processo contínuo. Né? Está sendo criado fases e fases e fases de vários princípios espirituais diariamente. Então vai chegar uma hora que só vai ter gente, não sei. Né? Se for pensar, né? Vai todo mundo chegar no ser humano e acabou, né? Fim do jogo. Acaba as pedras, acaba os vegetais, né? Acaba os animais, sobra só os humanos. Imaginou que loucura? Não, não é assim, porque é um negócio contínuo. Mas para onde vai tanto espírito, gente? Tem várias perguntas boas, eu não sei também. Vai lotar, vai lotar. Cidade que eu nasci tinha 200 mil habitantes quando eu nasci. Hoje tem 4 milhões. Vai lotar. Claro que vai lotar. Né? Quem é mais antigo um pouco aqui deve ter ideia de quanta era a população de Salvador 50 anos atrás. Né? Então, está tendo muito mais gente viva nascida e muito mais gente desencarnada. Por quê? Porque um monte de princípio espiritual está se transformando em espírito. Vai para onde? Não sei. Ainda bem que tem vários planetas. Daqui a pouco a gente deve começar a ir para outros, se é que já não estamos indo. E estamos aqui, a gente que ficou, né? Os que ficaram, que ainda estão na Terra. Tipo, lento. Quem falou? Alguém falou alguma coisa assim, né? Que tinha uma outra.
O X lá, você falou, né? Então pode ser que a gente seja sobra. Ó, que legal, estamos aqui discutindo a evolução, já tem gente lá no outro planeta já. Sacou? Então não sei. O que me chama a atenção é que se há um contínuo, diariamente chegam novos espíritos. Espíritos viram essa chave. Agora, por que que existe a extinção? Porque existe uma ideia seguinte, ó, existe um organismo e aí um ser em evolução. Então vamos pensar o dinossauro, né? Tinha um princípio coletivo ali, princípio espiritual coletivo, habitando os dinossauros, né? Fazendo com que os dinossauros existissem. E aí, de repente, aquele coletivo tem outras necessidades. Que aquele corpo, aquela genética, aquele modelo biológico de dinossauro não entrega mais. E aí, talvez não fizesse mais sentido existir dinossauros. Ah, mas e aquele pessoal que era pedra e agora precisava passar por... Era árvore, precisava passar... Não, já entenderam que dinossauro não fazia mais sentido. Agora ele já passa direto para ser vaca. Estou viajando aqui, mas podia ser qualquer coisa. Camelo, hipopótamo. Né? Então, de alguma maneira, as novas necessidades do coletivo geram novos organismos. Quanto é a diversidade biológica hoje em relação a 1.500, 2.000, 3.000 anos atrás? Quantas espécies diferentes surgiram? Né? E aí, organismos mais adequados para as experiências daquele princípio espiritual. Né? Então, talvez a experiência de hipopótamo entregue o mesmo aprendizado que a de dinossauro e não precisa comer 50 animais por dia, destruir 20 árvores, né? Uma coisa menos grosseira, não sei, talvez não seja essa palavra, mas tão bruta, talvez, né? E aí, gente, de alguma forma, alguns são extintos. Quem decide isso? Provavelmente, porque eu não sei. Né? A gente fala que é Deus, ó, não precisa mais dinossauro, né? Morre todos aí, vamos agora nascer tartaruga. Né? Então, é isso. Por quê? Porque de alguma maneira existem algumas coisas que não têm explicação, e a gente chama de elos perdidos, não tem explicação. Né? Em que momento os dinossauros desapareceram? Não consegue saber, tem uma estimativa pelo que acha de fóssil e tal. Mas aconteceu alguma coisa, sei lá, Deus descobriu a borracha, apaga os dinossauros. Sei lá, apertou o botão sem querer, explode os dinossauros. Tem alguma coisa aí que a gente não sabe, mas a gente chama de elo perdido. Certo? Se por Karine. Isso. Se por um lado a extinção de animais, né, se dá por questões de novas necessidades, a gente está falando da extinção de animais, digamos assim, naturais. Porque a extinção de animais pelos homens, na verdade, está representando uma perda de necessidades que deveriam ser cumpridas e passam a não ser mais cumpridas pela extinção daquela espécie pelo homem. Boa, revoltante ideia, né? Excelente ideia, revoltante. Mas se a gente estiver trabalhando para Deus, matando os animais que Ele não quer que existam mais? Ah, viu? Dá para bugar muito isso, gente. Não sei, né? Não sei. Ah, por que que a arara vermelha está em extinção? Porque a gente achou ela bonita e começou a caçar. E se Deus decidiu que não queria mais arara vermelha, não deu conta porque elas voavam e falavam, vou contratar 200 homens para matar as... Sei lá, é uma viagem, estou brincando. Mas sim, a gente interfere, a própria natureza interfere. Quantos animais foram extintos porque viraram comida de dinossauro? Não sei. Né? Antes do homem existir já tinha um monte de animal matando animal, comendo, né? Tem uma pergunta. E se Deus decidir que o homem também não é mais... Ah, e a gente vai ter que se virar. Sei lá, fez uma IA e destruiu todo mundo, e aí? Boa pergunta, gente. Se Deus fizer isso... O homem, na verdade, que fez, né? Sei lá. Se Deus decidir que a gente não serve para mais nada, provavelmente alguns de nós vai ter descoberto como se virar e outros vão virar dinossauros. Petróleo de daqui 5 milhões de anos. Boa pergunta. Crise boa essa, hein? Não vou dormir mais hoje. Mas é isso, gente. A evolução. Essa fala é muito legal, porque sai do pressuposto de que o mundo está feito para a gente. Né? Você arrasou. Essa é a interrogação. E se a gente for só uma fase? E se daqui a pouco acabar essa espécie? Né? Não sei. Vai demorar, não vai ser a gente. Vai demorar várias encarnações ainda, porque não acaba assim, né?
vai acabando aos pouquinhos. Né? Por algum motivo a gente está vivendo mais. 100 anos atrás, a expectativa média de vida era 45 anos. 45 anos hoje, a pessoa está jovem. Ainda bem, ufa. Né? Então, é isso. Tem algumas perguntas, sim. Ele falou sobre os livros de Kardec. Tem algumas perguntas relacionadas à evolução? Tem. E aí eu gosto de lembrar que foram escritas 165 anos atrás, com a mentalidade de espíritos que já tinham morrido 50 anos atrás, né? E que estão pelo menos 200 anos atrás no que a gente concebe de ciência hoje. Então tem que fazer uma leitura atualizada, né? Porque senão a gente vai ficar lendo coisas de 200 anos atrás achando que aquela era a realidade. 1000 anos atrás, no Peru, se queimava virgens para não ter terremoto. Depois que descobriram as placas tectônicas, não precisa mais queimar virgens. Né? Então, se eu pego um livro de 1000 anos atrás e falo, gente, vamos queimar virgens para não ter mais terremoto. Não dá, né? Já sabemos que tem placa tectônica que se mexe e que treme a terra. Que não é o Deus do terremoto, que está raivoso porque não queimaram as virgens do mês. Né? Era assim no Peru. Não, aí estamos falando de 160 anos atrás. Mas 62 anos atrás já tinha energia e meu avô tirou minha avó da escola porque ela já tinha estudado muito até a 4ª série. Porque era mulher. E era 60 anos atrás, já tinha energia, televisão, né? E achava-se isso. Não teria nenhuma mulher aqui na sala, porque mulher não estaria essa hora na rua estudando. Né? Minha avó está viva ainda e passou por isso. Então a gente tem que atualizar. Senão a gente vai sofrer a vida de... Né? Muda muito, gente. Né? A visão da minha filha de 21 choca meu pai. Né? Ela não vai me pedir bênção? Eu falei, não, o senhor é Deus? Né? Mas você me pediu bênção a vida inteira. Pois é, eu. Ela não precisa. É a próxima geração. Sacou? E aí vai várias discussões. Mas isso a gente já está indo para uma série mais avançada de crises que a gente deixa para as próximas etapas. Ô Plínio, sem querer causar nenhuma crise adicional, não, imagina, mas seguindo a gente nem está fazendo isso. Sinta-se em casa, fica à Mas já vontade. pegando a sua viagem, que eu já incorporei ela aqui hoje, quando você fala aí, da questão de algumas espécies que vão sendo extintas, e se a gente vier na viagem aqui, que você também citou, da longevidade, né? Somos seres humanos hoje mais longevos. E, por outro lado, lá na base da nossa cadeia, nós temos hoje um controle de natalidade, seja ele em alguns países por questões políticas, seja por decisões culturais da mulher, e seja por diversas outras questões financeiras, enfim. Mas existe hoje menos seres nascidos do que existia há um tempo atrás em alguns determinados países. Como fica, então, a questão do princípio espiritual? Ele acompanha essa involução, essa redução, suponhando, de um nascimento, consequentemente a reencarnação ou surgimento de novos espíritos, ou o princípio espiritual dá conta de buscar também desacelerar ou acelerar isso, ao passo que o espírito também reencarna ou nasce ou não? Talvez... Gente, viu, gente? Pelo amor de Deus. Talvez a gente só esteja pensando nos encarnados, né? Mas pode ter um monte de espírito desencarnado muito mais do que tinha antes. Então, não necessariamente todo espírito que existe está encarnado, né? E quando, aí completando, porque eu não tinha pensado nessa perspectiva, quando vai do princípio espiritual que forma espírito, necessariamente esse espírito, de primeiro momento, ele já não encarna? Ele vai passar por um vago espírito até ter um corpo disponível? Seria isso, até ter uma matéria disponível? Não, acho que não. Acho que ele já, na primeira etapa, já deu, encarna, foi. Acha um casal feliz e contente, um espermatozoide, um óvulo, e gruda e nasce. É tipo isso. Não percam a propaganda, hein? Trilogia da Reencarnação, aula 6, 7 e 8. Processamento da reencarnação, reencarnação e ciência, reencarnação como processo educativo. Temas dessa aula. A gente vai falar um monte sobre esse tema aí de, né, reencarnação, merecimento, evolução. 6, 7, 8, não percam, é importante. É a trilogia da reencarnação do básico. Foi, gente? Deixa eu ir um pouquinho para a gente não... Mas vai lá, mais uma então. Desculpa te perturbar novamente. Não, imagina, eu já sou perturbado, você nunca vai conseguir me perturbar mais que isso.
Eu não sei. Foi a moça que falou ali na frente de... É você, oi. Ela deu uma resposta muito boa das perguntas que você tinha feito. Como do nada os animais entraram em extinção? Sim, tem uma parte nossa, tipo, dos seres humanos, de matar, assim, por prazer nosso, financeiro, né? Ou para comer. Tem gente que come bicho, sabia? Sim, eu também como bicho, não sou vegetariana, não. Mas também tem o outro aspecto, né, que o livro de Adenauer explica, o Começo do Espiritismo, o primeiro que ele escreveu. Certo. Eu li, né, e eu também já tinha estudado antes, que ele explica também o conceito de evolução por Darwin, né? Que tem os seres mais aptos para sobreviver e os que não se encaixam nesse padrão morrem. Então, também pode ser por isso que eles sejam mais extintos, né? Tem a Sim. visão humana, né, que tem gente matando, etc e tal, por prazer financeiro, para comer, como você falou, e tem a visão darwinista. Sim, com certeza. E de alguma forma essa aptidão pode estar ligada à habilidade, né? Porque o que corre mais escapa primeiro, né? Ele desenvolveu uma habilidade de correr. E assim vai. Legal, bom olhar também, tá? Fomos? Tinha... Mais alguém? Não? Foi? E aí, gente, olha só. Esse organismo, depois que extingue, é um outro organismo para ser em evolução. Isso aqui fica girando. Né? E a gente vai tendo experiências distintas em diversas espécies que não existem mais. Não se preocupem que se aquele tipo de animal está em extinção, aquele princípio espiritual vai migrar para outro. Mas não é por isso que a gente vai sair matando tudo também, né, gente? Não vamos banalizar o negócio. Né? Mas isso é natural, é a natureza se ajustando. Né? Eu acabei com hortelã da minha horta, porque eu comi demais, mais do que ele tinha condições de nascer. Não é assim? É isso. Basicamente, se for pensar num sistema mínimo, é isso. Né? Eu gosto muito de hortelã, eu comia mais do que ele dava conta de nascer, chegou uma hora, não sobrou. Acabou a hortelã da minha horta. Extinguiu o hortelã da horta. É mais ou menos o que aconteceu com várias espécies. Né? Lógico, num sistema bem micro, que é a minha horta, mas é uma experiência de extinguir o negócio por um consumo exagerado, por um erro de cálculo, né? Por o maior comer o menor, né? Por alguém descontrolado por hortelã, comer hortelã, entendeu? É exatamente isso. Tá? Então é só uma comparação, mas é exatamente esse exercício. De alguma maneira foi... e o princípio espiritual que estava nascendo de hortelã deve estar nascendo como mato na grama, porque começou a nascer mais. Né? Parou de nascer como hortelã e começou a nascer como outra coisa. Sacaram isso? Né? A gente vai comer o organismo material ali. Mas o princípio espiritual está ali, na natureza, imediatamente brotando em outro lugar. Foi? Isso se dá para um contínuo aperfeiçoamento e evolução da matéria e do espírito, e do princípio espiritual. Ou seja, é contínuo, a matéria vai evoluindo, as ligações dos minerais vão acontecendo de forma mais complexas, e aí você compara o sistema biológico de uma alface e de uma vaca e entende a diferença. Né? Tem muito mais complexidade biológica numa vaca. E abriga um princípio espiritual muito mais complexo, que já responde pelo nome. Né? Tipo, no sítio do meu avô eu aprendi isso, que as vacas respondiam pelo nome. Foi? Então vamos em diante. Adiante. E aí, gente, tem uma fala que a gente aprende no Espiritismo, que é: nascemos simples e ignorante. Eu nunca concordei com isso, porque eu achava que eu já nasci sabendo algumas coisas. Mas não era esse nascer, é essa vida. Né? É surgimos. E esse simples e ignorante, ele vai caminhar na perspectiva de evolução, ou seja, vai adquirindo experiências. Então, por exemplo, eu não, né? A pedra tomou chuva, sol, e está resistindo. Então, ali você começou, como princípio espiritual, a aprender resiliência. Né? E aí esfria, chove. Aí esquenta, parte a pedra, pela dilatação. Né? Você aprende a se dividir, a reconstituir. Aí vai chovendo, sol, chuva, sol, vira areia. Aí a areia chove e vai para o mar. Aí você aprende a viver na água.
Tá vendo que louco? Se for pensar como perspectiva. De novo, não é o espírito que está lá, é o princípio, a vida. É o princípio vital que se unificou com o princípio material, que é uma diferenciação do fluido cósmico universal. E fez a pedra, a areia, o mar, a água, o peixe, qualquer coisa. Dentro dessa experiência, a gente vai pensar que em algum momento aqui, ó, começam as reencarnações, e a gente vai chamar de reencarnação no humano. Ou a experiência coletiva do princípio espiritual nos corpos animais. Dessa forma, a gente vai adquirindo características. Nos corpos animais, como a gente ainda não tem uma estrutura psíquica, isso tem pesquisas de todos os níveis, né? Porque eu não consigo acreditar que meu gato não tenha um pouco de inteligência. Ah, mas não pode chamar de inteligência, porque se é um não tem, então tá bom. Né? A comida acaba, ele vai lá e começa. O banheiro está sujo, a areia está suja, ele mia de outro jeito. Né? A porta está fechada, ele mia de outro jeito. Pô, era só eu saber miar igual a ele que a gente ia conversar de boa. Então tem algo ali que ainda precisa ser pesquisado. Mas a gente entende que a estrutura psíquica ainda não é a que a gente tem hoje da mente humana. E aqui é instintivo. Né? Então, quando é animal, é instintivo. Alguns aprendizados instintivos são convertidos em habilidades no psiquismo humano. Então, você aprendeu a maternar, sendo animal, né? Você aprendeu a gerir um filho, você aprendeu a caçar comida e levar para o ninho. A gente aprendeu isso como princípio espiritual, já começando a se individualizar na forma de animal. Mas ainda coletivo, não individual o suficiente para ser humano. Mas quando a gente começa humano, nos primeiros tipos de humano, o instinto era o quê? Se proteger dos animais e caçar comida. Mesma coisa que o animal fazia, se proteger dos outros animais e caçar comida. Só que agora a gente começa a pensar fogo, a pedra lascada, a ferramenta, percebe que se cai uma fruta e nasce uma árvore, nasce mais fruta. Então, olha a evolução, porque a gente já tem um psiquismo para gravar isso e levar isso geração por geração, integrando habilidades novas e fazendo as coisas de maneira mais inteligente. Certo? Deu para entender essa ideia de evolução? E aí, gente, então aqui a gente tem que pensar que quanto mais para cá, maior é o grau de complexidade e a quantidade de habilidades integradas. O início do processo de individualização consciência se dá nos corpos animais, não é na alface, a alface não tem consciência. Tá? Nos animais já começa a ter um início, um princípio disso, que ainda é motivo de estudos, vários estudos novos nesse momento. Se você pesquisar, tem muito estudo disso, né? Estudando o comportamento animal, estudando a reação comportamental dos animais e tal. E como indivíduo, já com uma consciência, com um registro daquilo que é aprendido, a gente pode ser considerado ser humano. Fomos bem? Tranquilo essa ideia, então, de simples e ignorante, de ideias iniciais, né? Com o início de um processo de individualização, um peixe mais coletivo, uma vaca média, um gato quase um indivíduo. Né? Dos meus 2 gatos, um já é gente, já. Quase gente. Né? Foi bem? Então tá bom. Quem tem gato sabe do que eu estou falando, né? Tem a moral de saber qual que é a história do gato, né? E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho de perispírito e a evolução. Vocês ouviram falar de perispírito na aula anterior, né? Então, o que o perispírito tem a ver com evolução? Quando a gente está falando dessa... Vocês vão cansar de ver esse gráfico aqui, né? Vocês vão lembrar de mim e vão lembrar desse gráfico. Quando a gente está falando dessa evolução de reinos, matéria bruta, organismos vegetais, corpos animais e corpo humano, a gente já entendeu que essa etapa aqui é princípio espiritual coletivo e essa etapa aqui é espírito indivíduo, certo? Aqui, tudo, já podemos considerar que existe um perispírito. Embora, muita literatura só põe perispírito aqui, ó, no espírito.
Tudo bem, aqui então a gente não chama de perispírito, a gente chama de outra coisa, de algo que vai vir a ser o perispírito. Mas já existe um registro, porque o animal aprende. Instintivamente ele repete aquilo que ele aprende. Isso está sendo gravado em algum lugar, que é no perispírito, que inclusive é o que permite o princípio espiritual gerar aquela vida animal. Se não tiver perispírito, o princípio espiritual ou o espírito não se conecta ao corpo vivo. Se a gente não tivesse perispírito, a gente não reencarnava. Então já existe alguma coisa aqui que é o início de um perispírito. Então a gente coloquei assim, tentando ser, né? Que é um veículo de manifestação do espírito e do princípio espiritual, que começa de uma forma bem simples e vai se tornando estruturado e complexo até permitir a reencarnação humana com uma estrutura psíquica, com várias características que a gente vai estudar a fundo no ciclo 2 e no ciclo 3. Ok? Então, de alguma maneira, já existe um princípio gerador de possibilidade de manifestação do princípio espiritual no organismo vivo, gerando essa interação daquele princípio vital com a matéria. E a gente está chamando isso de algo que vai vir a ser o perispírito. Ok? Fomos bem? Não. Ó, essa... Não, a pergunta é assim, ó, ele perguntou se é isso que a gente chama de evolução espiritual. Evolução espiritual é a evolução do espírito. Quando a gente fala evolução espiritual, no plano, pronto, desencarnado, não. A gente entende que a evolução encarnada e desencarnada é a mesma, são experiências distintas, mas é a mesma possibilidade. A gente vai estudar isso lá no ciclo 5. Spoilers para o ciclo 5, vida espiritual. Né? Então, a gente vai ter uma aula aqui, hein? Aula 9, vida espiritual, não percam. Né? É o spoiler completo de uma aula para o ciclo 5. Então, assim, na prática, assim, a vida espiritual desencarnada, ela é uma vida normal de espírito, tal qual a vida encarnada, porém, sem a matéria, sem o corpo físico, numa outra experiência, numa experiência desencarnada. Tá? Então, acho que tá bom já de spoiler esse. Na aula 9 vem um pouquinho mais e no ciclo 5 a gente aprofunda. E aí, gente, lembrar que não retorna. Tá? Essa setinha ali é para responder a sua pergunta lá. Não retorna, não volta. Aquilo que vai adquirindo, é seu. Não perde mais. Tá? Não retroage. A evolução é sempre nesse sentido e quanto mais para cá, mais complexo. Em todos os sentidos. Isso, boa. O perispírito evolui tal qual o espírito vai se tornando cada vez mais complexo. Total, integral. O corpo físico fica. E uma parte chamada duplo etérico, mas isso é lá no ciclo 2, aula 8 e aula 7. As duas aulas. Né? Que é o duplo etérico, que é um corpo sutil que faz com que o perispírito... Isso é da aula passada também, né? Por isso que eu vou falar aqui, para não bagunçar tanto. Né? Conecta o perispírito ao corpo físico, duplo etérico. Esse fica na Terra junto com o corpo físico. E o espírito com o perispírito segue na Terra desencarnado. Foi? Fomos bem? Né? Piora. Vai piorar mais ainda. Mas está tranquilo. Deu para entender bem? Eu tento fazer um monte de coisa estruturada assim para essa aula para ela ficar menos tensa, né? Porque você olha o gráfico e fala, entendi, vem daqui para cá. E aí, gente, a gente tem uma fala que é a seguinte, ó. Tudo evolui na natureza em direção ao amor de Deus. Essa fala é de Adenauer. Deus, lembram que Deus explica tudo, não esqueçam disso, gente. Ajuda, serve para muita coisa. Tudo está interligado e conectado a ele. A evolução não dá saltos. Fundamental. Pense o seguinte, ó. A evolução é gradativa. Né? Se ela é gradativa pelas experiências vividas. Então, a experiência do princípio espiritual,
no reino mineral, ela é várias. Daí depois no vegetal, várias. Vamos pensar que a gente passe pela metade das espécies vegetais. Quanto tempo dá isso? Para nascer e morrer todas as metades das plantas que existem no planeta. Né? Sacaram quanto é gradativo? Ou vocês acham que vai ser assim, não, vou ser um matinho, uma árvorezona e depois já sou um passarinho? Não. Né? Vou ser um matinho, outro matinho, um matinho duplo, um matinho verde, um matinho laranja, uma graminha, uma alface. Não é assim exatamente, mas estou simbolizando, né? Ou seja, vou experienciar as diversas. O que é ser uma planta no Nordeste, aqui no sertão, na Caatinga, e uma planta na Mata Atlântica, do lado de um rio? Qual que é a diferença de aprendizado dessa planta? Deve ser muito louco, né? Porque aqui falta água, tem que meter a raiz lá para dentro para buscar um pouquinho de água. Quando chove tem que guardar. Né? Lá tem água o dia inteiro, morre afogada até de tanta água. Sacaram isso? Já tinham olhado para as plantas com esse olhar? Então, pensar na experiência do vegetal, né? na diferenciação que a gente tem nessa oportunidade. Então, isso aqui é uma fala importante. Não dá saltos. Gradativa. Sabe para que serve isso? Para curar a ansiedade. Né? Pô, se a gente, quando era vegetal, passou por umas 3.000 espécies, para depois virar, né, animal, começar na formiguinha lá, na pulguinha, sei lá em quem. A gente quer resolver tudo da vida em uma semana, né? Não, vai viver muito, gente. Vai reencarnar várias vezes, como homem, como mulher, como velho, como novo, como rico, como pobre, como todas as possibilidades. Né? Vai experienciar todas as novas possibilidades de gênero que estão surgindo. Olha a evolução dos modelos biológicos para que a gente tenha possibilidades aí. Né? Vai experienciar nascer aqui, nascer na Suíça, nascer na faixa de Gaza, nascer no Polo Norte, nascer no gelo, nascer no calor, nascer na... Sabe? Quanto tem de possibilidade? A gente quer resolver tudo em dias, né? Na loucura, pressionar a vida para que ela aconteça toda. Relaxa, dá para ir com mais calma, né? Vivendo mais intensamente e de forma mais gradativa. Opa, peraí, volta aqui. É infinita e inexorável. Né? Infinita, não tem explicação. A gente já entendeu que é contínuo, tem uma interrogação ali que eu não sei o que é. Vai que Deus decide que a gente mudou, né? Só fala é ótimo, vou gravar. É inexorável. O que é inexorável? Vai acontecer querendo ou não acontecendo. Ou não querendo. Foi? Fomos bem? Boa frase, né? Dá para resumir a aula nela. E aí, gente, vamos fazer um exercício aqui. Esses aqui são os planetas de quando eu estudei. Já não sei se existem esses mesmos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Tinha o Plutão, não tinha? Mas Plutão não é planeta, é. Tem até uma banda. Foi assim que eu aprendi. Fui ensinar minha filha, pai, Plutão não é planeta. Não está no meu livro. Foi, está no meu. Ah, seu livro é de 30 anos atrás, sinto muito. Foi, o que fizeram com Plutão, né? Ele perdeu a moral e deixou de ser planeta. Então vamos fazer um exercício? Extingue-se a Terra. E aí? O que vocês fazem? Extinguiu a Terra, gente. É hoje, meia-noite, eu descobri. Essa era a novidade da aula de hoje. Surpresa, meia-noite a Terra não vai mais existir. E aí? Tem tantas opções. Escolhe um. Sacaram isso? Né? Então, assim, é muito mais do que a gente imagina. Eu não sei o que é. Né? A gente está olhando de um viés do nosso aqui na Terra, mas e aí? Né? Então é para a gente abrir um pouquinho essas possibilidades e olhar para a evolução, que talvez seja isso, bilhões de anos aqui, depois bilhões de anos aqui, por isso que tem vários. Olha o tamanho desse, quanta gente cabe nesse negócio desse tamanho aqui? Né? É quase 4 vezes o tamanho da Terra. Vai caber gente pra caramba, não precisa se preocupar. Não sei, né? Então, não sei, né? Primeiro porque foi meia dúzia de maluco pra lá, né? Nem sei o que eles fizeram. Vai que eles compraram metade dos terrenos só esperando e falaram pra gente que não tinha vida lá. Assim, é uma viagem. A questão é...
Calma, a Terra vai acabar meia-noite, vai estar tudo certo. Se você não ouvir também, não vai fazer muita diferença. Não, eu não sei se você quis usar isso aí somente como uma representação da extinção na Terra e a continuidade da vida, como a gente sabe, né, como você falou, que a gente desencarna e volta como matéria, né, e ainda matéria, para evoluir, né, Sim. dentro do processo da evolução. Da matéria que a gente conhece, né? Conhece. Que é essa matéria aqui. Mas e se lá que lá não tem um monte de espírito reencarnando de outro jeito, de outro princípio vital? Tá certo. Entendeu? Sei lá. Quem aqui assistiu Doctor Who? Não? Doctor Who? Bem legal, uma série inglesa antiga, tem uns 60 anos. É uma viagem seríssima sobre isso. Vale a pena assistir. Doctor Who tem uns, sei lá, 50 temporadas. Deve ter, imagina, tem uns 60 anos. Meu tio era fã dela, ele já está com 65, 70. É incrivelmente doido. É sobre essa viagem no tempo, sobre os tipos de vida em outros planetas, em outras épocas. É bem interessante. O cara que escreveu aquilo ali sabe alguma coisa que a gente não sabe. Doctor Who, vale assistir uns episódios. Só não pode viciar, porque deve ter uns 350 capítulos. Vai uns 10 anos para assistir tudo. Olha só. Há uma evolução material que modela novas formas mais adequadas à aquisição das experiências. E uma evolução espiritual que possibilita ao ser humano alcançar os objetivos divinos. Adenauer. Gente, olha só isso. Isso aqui é como eu namorei a mãe da minha filha. Escrevendo cartas e mandando pelo correio. Né? Quem é dessa época? Papel, caneta, carta, selo, papel de carta. Aí, a minha filha fala, pai, isso daqui é pré-histórico. Né? Ela conversa com o celular, com o relógio. Né? E aí, nos últimos 5 anos, quem conversa nem sou eu mais. Né? Isso aqui é o chat GPT, para quem ainda não está usando, já está desatualizado. Quem está aqui, ó, é igual está aqui, ó. Né? Quer dizer, eu converso com esse cara aqui, ele escreve o que eu quiser. Né? É a biblioteca falante. Né? Oi, chat GPT, me ajude a escrever um negócio assim, sobre isso, 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 que fale isso, isso, e que convença a pessoa aquilo. Aí ele escreve um negócio incrível. Obrigado. Fico muito feliz em ajudá-lo, espero que você tenha sucesso na sua jornada. Né? Então, é um ser inexistente que sabe tudo que está escrito na internet nos últimos 100 anos. Né? A versão gratuita sabe até 2021 e a versão paga até 2023. Tá bom até 2021, né? Porque eu também não sei quase 10% disso, 1%, 0,5%. O cara sabe tudo até 2021? Pode ser de graça mesmo. O que eu quero dizer aqui, gente? Olha a matéria evoluindo para abrigar graus de evolução do humano. Ah, mas que palhaçada usar isso. Então vai para a biblioteca pesquisar, você está achando que é palhaçada. Né? Vai pegar a Barça, pegar o primeiro capítulo, que é o índice, com 700 páginas, para descobrir em qual volume o negócio está. Aí tira xerox de 70 folhas, copia no papel ao maço, fica com dor na mão no final de semana inteiro, e entrega o trabalho na segunda. É a mesma coisa. Então, de alguma forma, a gente tem que entender que existem novas formas adequadas à questão de experiências. Filha, você precisa saber a capital de alguns países, pelo menos. Não, pai, eu não preciso. Eu falei, filha, na sua época, eu era craque nisso, eu sabia a capital de quase 100 países. Ela, pai, eu sei o PIB, a população, a renda. Pode falar o país. Eu pergunto para a Alexa, ela me fala. Sacaram isso? E quando não tiver internet, eu peço para a pessoa esperar a conexão voltar. E se a pessoa não puder esperar, azar é dela. Eu não vou gastar meu cérebro para decorar a capital de país. Sacaram isso? Então, é a gente, como espírito, experienciando novas formas e usando para desenvolver outras coisas. Amorosidade, empatia, resiliência. E não para decorar a Barça. A Barça já está lá na internet. O chat GPT já dita lá para mim, da ponta a ponta. Sacaram? Para a gente tirar essa crise, né, que a gente tem com as coisas. E aí, gente, olha isso daqui, ó. Existe uma evolução científica, maior envolvimento com o mundo externo, fora de nós mesmos. E existe uma evolução espiritual, sua fala, que é o encontro com nós mesmos. E aí, as leis universais, que a gente vai estudar aqui a partir da aula 12.
Então, essa é uma coisa cíclica. À medida em que a ciência puxa, a evolução espiritual acompanha. À medida que a evolução espiritual puxa, a ciência acompanha. Quem que faz a ciência? O humano. Então, é uma coisa puxando a outra. Ah, mas usou para o negócio errado. É porque ainda não estava evoluído. Né? Faz um negócio para tirar raio-x, para descobrir se tem pneumonia, usa para explodir um país. Não estava evoluído o suficiente, não tinha valor à vida. É uma questão de momento. Ah, mas morreu muita gente. Vai nascer de novo, não se preocupa. Está tudo bem. Assim como meia-noite, quando a Terra acabar, a gente provavelmente nasce em algum país. Aqueles que escolherem, em algum planeta. Quem não escolheu, sinto muito. Posso voltar no slide, se tiver em dúvida. E aí, gente, a gente tem que lembrar isso. Somos espíritos. E precisamos valorizar a evolução material e não criticar. Porque a gente usa a evolução material para acompanhar a evolução espiritual. Né? Se não fosse a medicina, a gente estava morrendo com 40 anos. Né? Se não fosse o cateterismo, o stent coronário, uma molinha mega tecnológica que enfia lá e abre a veia para o negócio não entupir a artéria, e aí a gente estava morrendo com 40. Então, a evolução material acompanha a evolução espiritual e vice-versa. Vai usar errado? Vai, muito ainda, vixe. Porque todos nós temos alguma ideia maligna na mente que a gente nem reconhece, só quando faz. Então a gente ainda tem muita coisa para evoluir como seres, né, como espírito. A gente está só aprendendo. E se morrer, nasce de novo, não esqueçam disso também. Mas não é para sair matando também, né? Vou sair matar uns 3 aqui, Plínio falou que nasce de novo. Né? Não ponho na minha conta. Olha essa questão aqui, uma filosofia que separa o material do espiritual, considerando o primeiro como ordinário e inferior, o material, demonizando todo e qualquer contato, certamente não irá perceber sua valiosa contribuição para a evolução do espírito. Adenauer no Voo do Espírito. Então, o que ele está falando aqui? Está falando que se a gente coloca o material como algo problema, não espiritualizado, não vai dar certo. A gente precisa da experiência material, a gente reencarna para viver essa experiência do poder, do dinheiro, das coisas, das relações, do ter, do não ter, do perder, né? Do corpo que buga, do negócio que dá câncer, do negócio que dá infarto novo, do filho que a gente perde, do filho que a gente ganha, da criança que deixou na nossa porta, a gente adota, era um amigo espiritual de não sei quantas mil vidas lá, a gente mega se conecta. Ou seja, essas experiências só acontecem na matéria. Isso tudo é aprendizado. Cada um construindo a sua realidade a partir daquilo que precisa se desenvolver. Então, não podemos deixar de entender a importância da experiência material para a evolução do espírito. Porque através dela a gente tem aquisição e integração de habilidades pelas vivências. É vivenciando as experiências que a gente adquire habilidade. Não é só estudando, não é só lendo a Barça, falando com o ChatGPT, não. A gente tem que viver, experienciar, entendi, vou sentir, agora sim eu vou conseguir realmente evoluir. Foi? Fomos bem? E o ser humano para o espiritismo, para a gente fechar a nossa aula? Primeiro, pensar na evolução. Né? Então, o ser humano é um ser em evolução. Inexorável, não esqueçam. Mesmo que eu não queira, vai evoluir. Se eu não quiser, vai ser mais lento. Se eu quiser, posso acelerar um pouquinho. A evolução a partir de critérios morais do fazer o bem, aquela sua fala que eu falei que você viu o slide antes, para o espiritismo moderno, ela passa a ser olhada como a partir da integração de habilidades. Então não adianta só fazer o bem. Fazer o bem não faz a gente ser evoluído, faz a gente fazer o bem. Então não é por critérios morais, não vai chegar na porta do céu e falar, deixa eu ver quantas coisas boas você fez para ver se você entra ou desce. Isso é antigo e não é a visão atual da vida. Não adianta só fazer caridade, pode ir para o inferno mesmo assim. Não é mais inferno também, né? Mas é para a gente pensar um pouquinho que os critérios de evolução não estão diretamente ligados a critérios morais. Estão ligados à integração de habilidade. Tá? É importante? É importante sim para uma vida em sociedade, né? Eu desenvolver essa questão do bem e tal, mas isso não é suficiente para eu evoluir. Talvez seja um comportamento importante para a vida em sociedade e tal. É muito mais legal eu ser legal, do bem, do que sair matando todo mundo. Mas isso não é
critério de evolução direta. Ou seja, fez o bem, vai para o céu, fez o mal, vai para o inferno. Isso está ultrapassado. Tá? Não é suficiente. 2, erros e acertos nessa dialética entre bem e o mal. Bem e mal, bem e mal, separa o bem e o mal. Não é assim. É aquisição gradativa de condições e experiência. Experienciei o lado de passar por uma maldade, de fazer uma maldade, lidei com aquilo como, aprendi a dar valor à vida como. Aí isso vai me colocar na aquisição de uma habilidade, integrando a partir do momento em que eu senti para que eu evolua. Então a gente começa a questionar essa perspectiva de que é o bem e o mal, é o certo e o errado, é fazendo o bem que vai para o céu, né? Começa a pensar um pouquinho sobre isso, porque é sobre a nossa evolução, não sobre o que a gente faz para os outros. Quando a gente evoluir, integrar valor à vida, a gente vai entregar o bem, é natural. Mas não é o bem que é suficiente. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa boa e, quando precisa, faz uma maldade legal também. Então não é sobre bem e mal, somente. Tá? É uma perspectiva. Fomos bem na ideia de evolução? Para onde aponta a evolução? Né? Para Deus, né? Aquilo que a gente falou, vai ser para sentir o divino. De alguma maneira, à medida em que o tempo passa, eu vou evoluindo, eu vou sentir o divino. Porque a gente não partiu da ideia de centelha divina? Será que se eu evoluir, eu não vou chegar no divino de novo? E aí vem a minha crise maior, que é, para que então que eu virei centelha, se eu vou trabalhar o tempo todo para voltar para o negócio? Né? Por que eu já não fiquei lá sendo Deus? Né? Se eu sou centelha, eu sou uma partezinha de Deus. Agora está me dizendo então que eu vou passar milhões de anos evoluindo para chegar a ser Deus de novo? Para me conectar, para sentir o divino de dentro para fora? Essa é uma crise boa e vocês vão me ouvir falando bastante disso. Né? Porque é a minha crise pessoal. Não faz sentido eu ter me separado para eu voltar, né? Por que eu me separei? Sacaram? Então, se eu me entendo como centelha divina, me entendo que a evolução vai me levar para sentir o divino, é bem provável que isso já esteja em mim, eu só preciso perceber. Ok? Fomos bem? E o que somos, afinal? Um bonequinho de palito. Já vou devolver a aula para vocês, tá? Me dá uns minutinhos aí. Tá cedo ainda, 9h20. E o que somos, afinal? Um bonequinho de palito. Todo mundo se identifica sendo um bonequinho de palito? Não? É o meu melhor desenho de ser humano, gente. Um ser em evolução, cada um em seu grau, super importante isso. A gente parar de julgar, né? Fulano, ciclano, e eu. Então, né, a gente está aqui no mesmo balaio, gente. Né? Eu gosto dessa visão, que assim, a gente está todo mundo encarnado no mesmo século, na mesma cidade, no mesmo país. É tudo farinha do mesmo saco. Não se ache mais ou menos evoluído. Está tudo meio parecido. Se não, tinha uns em Marte, os diferenciados. Né? Não, a gente está na mesma pegada, na mesma época, vivendo no mesmo... Estou perto do meu... Não, reunião de condomínio é tudo vizinho, tudo igual, até o mais surtado, é tudo a mesma coisa. Então, pensar nessa perspectiva, cada um em seu grau, mais ou menos parecido, senão a gente não estaria junto. Tá? E aí a gente fecha ó, com esse quadrinho aqui. A evolução para o espiritismo é uma evolução humana, admite a própria evolução, ou seja, eu vou evoluir a partir do meu aprendizado, baseado nas leis da natureza, essa proposta da perspectiva de reinos minerais, vegetais, são as leis da natureza. A maior autoridade está na consciência e nos fatos, ou seja, a gente não está acreditando que um Deus da chuva me mandou a água, a gente está aprendendo e aprendendo através dos fatos. Acompanha a evolução da ciência, ou seja, nós vamos evoluindo à medida em que a ciência evolui, porque é a gente que cria a ciência. Princípios versus saber humano, à medida em que eu vou sabendo, eu vou trocando esses princípios, senão eu estava rezando para o Deus do terremoto até hoje. Né? Eu vou aprendendo que não era o Deus, eram as placas. E, por fim, a aquisição de habilidades. Fomos bem? Beleza? Viu? Sobrevive todo mundo. A aula é ótima. Gente, evolução, essa é a perspectiva, é um olhar que a gente tem aqui da ULI e do Espiritismo. A gente vai refletir isso em várias outras aulas. Espero encontrar vocês aí pela frente. Sigam firmes, são 5 aninhos, passa rápido. E a gente chega lá no 10 para melhorar um pouquinho essa discussão. Tá bom? Obrigado.